Paz do Senhor, queridos irmãos da nossa igreja Cristo é Vitória de Genópolis, esperando você que ainda não tem estado conosco presencialmente, onde estamos mantendo os cultos às quintas-feiras online. Espero que você receba desta palavra nesta noite como bênção sobre a tua vida. Então convido você a fechar os seus olhos para que nós estejamos orando e pedindo para que Deus venha falar aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, nós agora, Deus, nos colocamos diante da Tua presença, como instrumento e como vaso, para que o Senhor nos use segundo a Tua vontade, e aqueles que hão de ouvir sejam ricamente abençoados através da Tua palavra, pelas bênçãos e promessas que ela nos traz, pelos ensinos e pelo fortalecimento da nossa fé. Que a bênção do Senhor nos cubra e nos guarde e nos dê um momento gostoso na Tua presença. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês nesta noite o Salmo de número 13, verso de número 3, que nos diz: Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Por que Deus se cala? Qual é a razão do silêncio de Deus? Esse é o tema que hoje nós estaremos abordando. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse tema, o silêncio de Deus. Quem nunca fez uma oração sincera e após isso não ouviu nenhuma voz, não ouviu nada acontecer, não sentiu nenhum movimento da parte de Deus? Isso acontece com todos nós, acontece comigo e acontece com você. Em muitos momentos nós somos impactados, incomodados pela inquietude do silêncio da parte de Deus. É tão ruim quando nós nos apresentamos diante de Deus com as nossas orações, com as nossas súplicas, com o nosso clamor, e parece que a resposta não chega hoje, não chega amanhã, não sabemos quando vai chegar. O silêncio de Deus nos incomoda de tal forma que nós começamos a entrar em determinados questionamentos junto a nós e junto a Deus. Parece ser exatamente esse o sentimento que tomou conta do salmista Davi, que suplicou em resposta clara de Deus: atenta em mim, ouve-me, ó Deus, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos, ou seja, restaura o brilho dos meus olhos, para que eu não adormeça na morte. O salmista Davi se encontrava nesta situação. O porquê do silêncio, o porquê da demora de uma resposta. Por que até então Deus ainda não tinha agido como ele esperava que Deus pudesse agir. E o que o silêncio de Deus pode significar para mim e para você? O que a Bíblia nos ensina em relação a isso? Primeiro, o que você quer fazer está incorreto, ou seja, errado diante de Deus. O silêncio de Deus pode ser um indicativo de que nossas motivações estão erradas. Podemos estar sendo levados por interesses egoístas, paixões carnais, teimosia, caprichos, falsa religiosidade, orgulho, cobiça e tantos outros, itens que nós poderíamos estar mencionando aqui. Nesse caso, o silêncio de Deus é um indicativo claro para uma reflexão mais cuidadosa da nossa parte a respeito do que estamos pedindo e porque Deus não está respondendo.
O texto de Tiago, capítulo 4, verso 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, o silêncio de Deus, o que você quer fazer está incorreto, errado diante de Deus, nos leva a refletirmos a forma e as motivações dos nossos pedidos, que em muitos casos podem explicar o silêncio de Deus. Então, o primeiro significado do silêncio de Deus, cabe a mim fazer uma reflexão sobre aquilo que eu estou fazendo e sobre aquilo que eu estou buscando da parte de Deus. O segundo ponto do significado, um dos significados do silêncio de Deus não é o tempo certo de você fazer o que quer fazer. Quando estamos diante do silêncio de Deus, quase sempre não nos ocorre que não chegou ainda a hora de Deus agir concedendo nossa petição. Achamos que nós é que estamos certos, que sabemos o tempo e o modo de as coisas acontecerem. Somos ansiosos, impacientes, sem esperança, sem fé diante dos nossos pedidos e do silêncio de Deus. Mas Eclesiastes capítulo 3, verso de número 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, o segundo ponto que nos mostra um significado do silêncio de Deus, que não é o tempo certo de você fazer o que quer fazer, nós somos relutantes em descansar e crer que o silêncio de Deus pode ser um indicativo de que ainda não chegou a hora dele agir em nosso favor. Então, o segundo significado do silêncio de Deus, ainda não chegou o tempo de Deus agir na tua vida. Espera que Deus vai te corresponder e te atender. O terceiro significado do silêncio de Deus Deus está testando sua fé. Encontramos por toda a Bíblia Deus em silêncio e ao mesmo tempo testando a fé e a esperança de seus servos. Uma pergunta precisa ser respondida: até quando conseguimos manter a esperança e a fé em Deus, mesmo sem ter uma resposta clara dele? Muitos sucumbem a esse questionamento e abandonam a Deus, pois estavam mesmo interessados apenas em suas bênçãos e não nele com seu caminho, verdade e vida. Apesar do salmista citado, Davi, neste Salmo de número 13, no início desse texto, estar buscando desesperadamente a resposta clara de Deus, ele não deixa de registrar que, apesar do silêncio de Deus, ele permanece confiante na ação do Pai. E isso é dito no verso de número 6 do Salmo de número 13, que diz: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ele agradece, mesmo pelo tempo de silêncio gerado por Deus sobre a petição de Davi. Ele agradece, porque ele reconhece que Deus tem poder para suprir a todas as suas necessidades. Confie em Deus, deixa Deus testar a sua fé, não esmoreça, creia, não perca a esperança,
porque Deus vai te dar a vitória para a honra e glória do seu santo nome. O quarto significado que podemos abordar sobre o silêncio de Deus é: Deus não está em silêncio. Você é que não o está ouvindo. Deus não está em silêncio. Você é que não está ouvindo a voz de Deus. Quem sabe o primeiro item onde os nossos pedidos, as nossas petições, os nossos desejos carnais, que são muitas vezes levados ao nosso erro, ao nosso pecado, esteja impedindo de você ouvir claramente a voz de Deus na tua vida. Já pensou por sua cabeça que Deus pode estar falando com você e você não está percebendo? Pois é, isso normalmente acontece na vida das pessoas que não têm uma intimidade bem fundamentada com Deus, ou os pecados estão impedindo de você ouvir claramente a voz de Deus. Deixe o teu erro e pecado de lado e busque insistentemente a manifestação do poder de Deus sobre a tua vida, que você ouvirá a voz de Deus. Elas não convivem, na verdade, na presença do Pai. Por isso, tem dificuldades em ouvir a sua voz. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha de Deus, se você está em comunhão com Deus, se você está deixando o teu erro e o teu pecado de lado, você vai ouvir a voz de Deus. É promessa, é palavra de Deus que te garante isso. Para reconhecer mais nitidamente a voz do pastor, é preciso ter intimidade com ele. O salmista explica muito bem quando diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25:14. Talvez o silêncio de Deus seja, na verdade, uma surdez que você está vivendo. Ele está falando, mas você insiste em não escutar. Então nós pudemos apresentar 4 significados do silêncio de Deus em resposta à nossa oração, ao nosso clamor, quando ele se cala e não nos responde. Porque muitas vezes os nossos pedidos e a nossa vida está errada diante de Deus. Muitas vezes não é o tempo nosso, mas é o tempo de Deus em responder às nossas orações. Quem sabe Deus está testando a sua fé para que você não perca a esperança nele. E 4, quem sabe o silêncio de Deus é porque nós não estamos deixando ouvir a sua voz, por estarmos em erros, pecados, distante de uma intimidade com Deus. Às vezes é porque eu oro, eu vou à igreja, mas a minha intimidade pode estar interrompida, rompida, quando eu estou em pecado diante de Deus. Enquanto estiver em pecado, nós não ouvimos claramente a voz de Deus. Abra os seus ouvidos, porque Deus quer falar com você. Você já experimentou o silêncio de Deus? Que significado ele teve para você? Então eu gostaria que você fizesse essa reflexão sobre esses 4 pontos que nós abordamos. Se você está vivendo um silêncio de Deus sobre a tua vida, o que está impedindo de Deus ouvir a tua oração e responder imediatamente a tua oração? Reflita sobre isso. Mas eu quero te dizer, acalma o teu coração. A resposta de Deus sempre é a melhor para as nossas vidas.
O tempo de Deus é perfeito e o seu silêncio não é ausência dele. Ele está te observando e quer um posicionamento, uma postura tua diante dele, para que você não perca a sua forma de estar intimamente ligado a ele pela comunhão que ele te proporciona. Não deixe os teus pecados, os teus erros se afastarem de Deus. Não deixe que a tua fé se perca. Creia, o tempo de Deus é o melhor para as nossas vidas. Abra o teu coração para que os teus ouvidos sejam abertos e você ouça claramente a bênção e a resposta de Deus sobre a tua vida. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós aprendemos muito porque muitas vezes, ó Deus, o teu silêncio nos incomoda de uma tal forma que parece que nós estamos desamparados, que estamos longe de Deus ou que Deus está longe de nós. Mas nós aprendemos ou abordamos 4 pontos, ó Pai, para que diante dele nós possamos assim refletir e alcançarmos a resposta de Deus sobre as nossas vidas. Por isso eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos revele aquilo que muitas vezes esteja acontecendo com cada um de nós, porque nós não queremos estar vivendo no silêncio de Deus. Nós queremos estar ouvindo a tua voz e a tua resposta sendo dada às nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, se falhamos. Perdoa-nos, ó Deus, se questionamos. Perdoa-nos, ó Deus, por não entendermos muitas vezes o porquê do silêncio de Deus. Mas se o silêncio de Deus trouxe a nós alguns significados, que sobre eles refletimos, ó Pai, agora, e sobre eles tomemos uma posição e uma decisão, porque nós queremos estar intimamente ligados contigo, numa perfeita comunhão, para que nós possamos ouvir a tua voz e diante da tua voz alcançarmos a bênção e as promessas e a resposta sobre as nossas vidas. Eu quero te agradecer, ó Deus, e que essa palavra possa estar falando profundamente ao coração de cada um de nós, a mim que eu trouxe esta palavra e aqueles que estão nos ouvindo. Que a bênção e a graça e o poder de Deus assim se manifeste e o Senhor entre em provisão sobre cada um de nós. É o que eu te peço e já te agradeço. No nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Louvado seja Deus. Que essa palavra possa ficar gravada no teu coração. Não desanime. O silêncio de Deus é uma advertência para que nós possamos refletir o que está acontecendo com as nossas vidas e entendermos como segundo passo o que Deus requer de nós. O tempo dele para nos amadurecer, o tempo dele para nos treinar, para que a nossa fé não esmoreça por aquilo que estamos vendo ao nosso redor, porque a nossa esperança está em Deus, a nossa vida está em Deus. Abra o teu coração, abra os teus ouvidos, que Deus falará profundamente a tua vida. Deus te abençoe, que você tenha uma noite na presença de Deus e que essa palavra possa estar falando verdadeiramente ao teu coração. Deus abençoe, eu amo a todos vocês e até domingo na igreja, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu santo nome.